comecei cortando a tomada no formato do termômetro. Depois eu medi as travas para poder cortar uma abertura para as travas. Essa abertura tem que ser pequena, ele precisa entrar justo aí para não ficar soltando da placa de PVC. Aqui eu fui cortando cruzado, fazendo um xizinho e desse jeito eu consegui tirar as partes do PVC e deixar a entrada para as travas. Nessa parte a gente já vai ter que ter em mente o local onde você vai instalar. De acordo com o local da instalação vai ser a saída dos fios que você vai escolher. Essa caixa tem saídas laterais e inferiores. É só arrancar a travinha e girar que ele solta. Para fazer a alimentação da bomba a gente vai cortar dois fios. Existe uma diferença entre cabo e fio, né? O fio ele é fixo, então a gente vai utilizar esses conectores de acordo com o modelo da sua bomba. Aqui eu estou cortando os fios e estou colocando um pedaço de cabo para aumentar a flexibilidade na hora de mover o equipamento enquanto eu estiver abraçando. As duas pontas desse cabo azul vão estar ligadas lá na bomba e a outra ponta a gente vai passar por dentro do acabamento da caixa. Para esse projeto a gente vai usar o botão monofásico, que é o sistema mais simples de conexão. Lembrando que esse botão tem que ser de 10 amperes se a sua bomba for de 110 volts e tem que ser de 20 amperes se a sua bomba for de 220. Para você saber se ela é de 10 amperes ou 20, no próprio botão vem escrito 20A ou 10A, se for 10 amperes ou 20 amperes.
Na hora de escolher o local para fazer a furação, é importante perceber se o botão não vai ficar em alguma coluna ou alguma parte, digamos, estrutural desse sistema do PVC. Se você tiver alguma serra de PVC ou uma serra copo, vai te facilitar muito esse trabalho. Mas aqui eu estou mostrando que é possível fazer com qualquer equipamento. Aqui eu estou derretendo ele com arame. E aí eu estou fazendo o acabamento depois com uma faca simples. Depois de fazer a furação com o arame quente, fica essas rebarbas aí, então eu estou fazendo um acabamento. É importante que o botão entre apertado, aí, ele tem que estar justo, né? Ele tem as mesmas travas que o termômetro tem. Então a gente tem que colocar ele de modo que ele entre e se ajuste para não ficar frouxo. Aqui eu tentei fazer um desenho bem simples para tentar entender como ficou ali dentro da caixa. São dois fios diretos que ligam a bomba. A única coisa que eu fiz foi interromper um lado dos fios, pode ser qualquer lado, e aí eu coloquei um botão monofásico só para fechar o circuito. Então o botão está aí interrompendo e fechando o circuito. Uma das vantagens de usar esse fio é porque ele é mais rígido, então ele dá uma sustentação melhor para a peça. Eu coloquei o fio passando por dentro do sistema de tomadas, justamente para ele ficar fixo. Aqui a gente já finalizou a etapa da parte da bomba até a nossa caixinha, né? E agora o que falta é ligar da caixinha para a rede. Assim como eu mostrei no desenho ali, eu vou colocar uma perna do fio branco conectada numa perna do fio azul. E as outras duas, ao invés de ligar elas, eu vou colocar uma ponta azul em um terminal desse botão e uma ponta branca em outro terminal. E aí a corrente vai ficar aberta e fechada de acordo com o acionamento do botão. Aqui eu estou cortando um cabo. Por ele ser flexível, vai facilitar na hora da instalação. Então eu vou deixar os fios presos no acabamento da tomada. E aí eu vou usar um cabo para poder fazer o jumper ali. Mas é exatamente o desenho que está mostrando ali, que eu coloquei agora há pouco. Vai ser uma perna do fio branco emendada numa perna do fio azul. E do outro lado vai ser o fio branco no conector da tomada e o outro fio azul no conector da tomada. Novamente, o recomendado é que se use um ferro de solda para poder fazer essas junções aí, não fazer da forma como eu fiz. Só estou mostrando o sistema e estou mostrando que ele funciona. Mas eu não sou eletricista e eu fortemente recomendo que vocês procurem um eletricista se quiserem fazer um projeto parecido com esse.
Se você estiver usando seu ferro de solda aí, eu recomendo que você coloque um termo retrátil, que vai fazer o isolamento e vai dar um acabamento mais interessante também. É exatamente nesse ponto que a gente vai ficar com o nosso projeto igual o desenho que eu mostrei lá em cima. Para facilitar a fixação e fazer um acabamento mais interessante, eu usei o enforca-gato para unir os dois fios aí. É importante notar que esse sistema da bomba é totalmente independente do sensor de temperatura que eu estou colocando aí. Se você tiver um sistema de panela elétrica, você pode colocar num sisteminha desse um termostato, um TIC 17, alguma coisa assim, e usar ele para controlar a sua panela. E aí você vai controlando a panela ali pela temperatura, para ligar e desligar a fonte de calor, e o botão você vai acionar manualmente a bomba no momento que for mais interessante para você. Vai ficar um sistema que eu diria semi-automatizado. Aqui eu já fiz a colocação do termômetro, porque a gente já está perto do final do processo. Então eu coloquei o termômetro e estou fixando os cabos ali. É importante ver se não tem nenhum fio encostando para não dar curto e algo desse tipo, né? Antes de fechar tudo, a gente dá uma olhada se está tudo preso, se está tudo isolado e passa toda a fiação por dentro daquela canaleta que a gente escolheu abrir lá no início do projeto. Então, o fio da bomba é o azul, a gente está passando agora aqui o fio do termômetro e por último a gente vai passar esse fio branco que é o fio da alimentação da tomada. E aí na hora de escolher a tomada você vai colocar uma de acordo com o que você tem na sua casa. A gente tem o padrão brasileiro hoje, mas nem todo mundo está usando ele. Só recapitulando então, esse fio branco vai para a alimentação da tomada, esse fio preto é o sensor do termômetro e o fio azul vai direto na bomba. Uma coisa que eu acho importante considerar aqui é o seguinte: eu uso a panela de lavagem aqui, a panela de mostura aqui, a panela de fervura aqui. Então eu deixei o sistema aqui no meio, e é só uma sugestão de uso, né? Para que eu possa controlar a temperatura aqui e aqui. Geralmente eu aqueço a água aqui e colho ela e jogo para cá, mas aí eu coloco ela 90 graus ali, deixo ela ferver. Porque enquanto eu estou fazendo a mostura, essa água vai resfriando. E ela fica numa temperatura interessante para fazer a lavagem depois. Outra coisa que eu acho importante falar é esse cabo aqui. O fio rígido, né? Tem que colocar ele de um tamanho, de um comprimento, que não vai exceder o comprimento do seu sensor. Se você estiver usando um full gauge aí, que tem 2 metros, tudo bem, você pode pendurar ele na parede, colocar ele em algum lugar. Eu coloquei ele nesse pedestal aqui porque eu estou usando esse chinesinho aqui, ele é bem curto. Então eu consigo ver a temperatura da água de lavagem, consigo ver a temperatura da mostura. Mas basicamente ele fica ligado o tempo todo aí. E esse sistema fica independente, então eu ligo a bomba aqui e desligo aqui, e esse sistema aqui fica independente. Se você quiser substituir isso aqui por um full gauge e tiver uma panela elétrica, seu sistema vai ficar praticamente automatizado. Ele vai ficar, lógico que não vai fazer automaticamente, né? Você vai ter que contar o tempo.
Mas fica aí uma sugestão também de uma próxima gambiarra.